Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria estar aqui com você para poder compartilhar a palavra de Deus. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. E o nosso assunto hoje é cristão ou religioso? A palavra de Deus diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Nesta passagem bíblica, vemos Jesus curando uma mulher que estava enferma há 18 anos. E o dirigente da sinagoga censura a mulher e censura ao povo, porque Jesus curou a mulher num dia que era considerado o dia de descanso dos judeus. Jesus chama o dirigente da sinagoga e os outros que apoiavam o seu comportamento de hipócritas. Hipócritas quer dizer atores, pessoas que usam máscaras para apresentar uma face diferente da sua face real. Eles eram religiosos de fachada. Faziam as coisas para serem vistos pelos outros e não com todo o coração. Eles valorizavam coisas insignificantes e menosprezavam o que de fato tinha valor. Jesus disse que eles coavam mosquito e engoliam camelo. Mosquito é pequenininho e eles ficavam ali coando, mas deixavam o camelo ser engolido junto com a água que eles estavam bebendo. Jesus usou de um exagero para mostrar que eles davam valor a pequenas coisas e ignoravam o que de fato importava. Jesus disse que eles lavavam o exterior do copo e do prato, mas o interior estava cheio de sujeira. Eles pareciam-se com sepulcros caiados. Do lado de fora você vê aquela parte branca, bonita do muro, mas lá dentro, cheio de podridão. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Muitas pessoas pecadoras estavam abandonando sua vida de pecado e estavam entrando no reino de Deus, mas
Os mais religiosos, eles estavam ficando de fora. Eles estavam resistindo. A religiosidade deles estava sendo um estorvo, um empecilho para eles virem a Jesus. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42 a 43, nos diz: muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Quero tecer algumas observações sobre Jesus Cristo e sobre os religiosos. E com isso quero ajudar você a verificar se você é um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, ou se é um religioso. Você é cristão ou religioso? Jesus Cristo valoriza pessoas. Uma pessoa a quem Deus amava, que era importante para Deus, que era importante para Jesus, estava sofrendo por longos 18 anos. O versículo 16 diz: então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Esta mulher estava doente por motivos espirituais. O versículo 11 diz: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. O nosso texto bíblico deixa claro que essa doença que a mantinha encurvada era uma obra de Satanás. Versículo 16, nós lemos: então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Jesus libertou aquela mulher. Eu gostaria que você imaginasse a cena. Lá está a mulher, encurvada, o tempo todo encurvada, não conseguia se levantar. 18 longos anos, ela não conseguia se endireitar. E Jesus vê ela ali, na sinagoga, presa por Satanás. E Jesus chega para ela e diz: mulher, você está livre do seu mal. E até aí, foi só uma palavra. E então ele toca nela, estende a mão e toca nela. E diz que ela endireitou. E ela ficou livre do mal. E ela começou a louvar a Deus. E começou a louvar a Deus. E ficou muito feliz. Eu queria que você se imaginasse nessa situação ali, vendo Jesus fazer isso. O texto termina dizendo que Jesus deixou o povo maravilhado com as maravilhas que ele fazia. O que Jesus Cristo fez por esta mulher, ali na sinagoga, ele pode fazer hoje, aqui, para quem o buscar. Porque a Bíblia diz que Jesus não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O poder dele é o mesmo. Os propósitos dele para a nossa geração são os mesmos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer atrair pessoas de todas as etnias para adorar. E ele diz: vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Jesus pode fazer maravilhas hoje. Agora, mais importante do que
endireitar um corpo torto? É endireitar um coração torto. E Jesus pode fazer isso. Jesus pode dar rumo para a sua vida. Talvez você esteja completamente perdido, sem esperança. Talvez esteja viciado em drogas, em bebidas alcoólicas. Talvez sua vida esteja um fracasso total. Mas Jesus pode fazer maravilha de te endireitar, de te libertar daquilo que te prende. Busque Jesus de todo o seu coração. Ele é o mesmo. E Ele está aqui. Ele não está distante. Ele se encontra próximo. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Busque a face do Senhor, a esperança. A Bíblia diz em Atos, capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Se você se arrepender, se você buscar a Jesus de todo o seu coração, você encontrará descanso para a sua alma cansada. Você encontrará propósito para a sua vida que encontra-se perdida. A esperança para quem busca Jesus. E isto é o que nós chamamos de maravilhas. Jesus, Ele ama você e Ele não ficará indiferente diante das suas feridas. Ele quer curá-las. Isaías capítulo 57, versículo 18 diz: eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Jesus quer fazer isso por você. E os religiosos? Vimos um pouco sobre Jesus. Jesus valoriza pessoas. Jesus está pronto para fazer maravilha na vida das pessoas. Jesus importa-se com você. E os religiosos? Vamos dar uma olhada qual foi a atitude daquele líder de sinagoga. Estamos falando aqui de religioso, aquele religioso de fachada, o hipócrita, porque há o religioso sincero que segue a Jesus de todo o coração. Mas nós estamos falando daquele religioso que faz da sua religião a razão da sua vida, mas não tem relacionamento verdadeiro com Deus. É só casca, só fachada, só para os outros verem. Religiosos de fachada valorizam regras. Pensamento do religioso, no caso do líder da sinagoga, é: não incomode o meu descanso. Versículo 14 diz: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Sábado, literalmente, na língua judaica, a língua hebraica, é descanso. Sabat significa descanso. E o sábado era o dia do descanso dos judeus. E Jesus estava curando no dia do sábado e aquele líder religioso estava indignado de Jesus estar fazendo uma cura no dia do sábado. E Jesus mostra o tamanho da hipocrisia deles, porque qualquer dos que estavam presentes na sinagoga viviam basicamente da agricultura e agropecuária, e era muito normal no dia do sábado o seu jumento, o seu boi estava ali no estábulo e precisava beber água, e então a pessoa soltava aquele animal, levava ele até a fonte da água, dava água e depois voltava a trazê-lo ali. Isso era um trabalho, mas era feito por quê? Porque o bichinho não podia morrer de sede. Agora, ali estava uma mulher, uma filha de Abraão, alguém que Deus amava, alguém que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que estava aprisionada, não no estábulo, mas nas mãos de Satanás.
E Jesus põe essa pessoa em liberdade e censuram ele porque ele fez isso no dia do sábado. Para o religioso de fachada, que importa se faz 18 longos anos que ela sofre? Quem se importa com isso? Problema dela. Hoje é dia da minha folga, é meu descanso, não é dia de ficar fazendo nada. Quantas vezes essa mulher teria outra oportunidade de ser curada daquela doença dela, que já fazia 18 anos, já estava maior de idade. E ninguém se incomodava com ela. Jesus se incomodou. Jesus lhe deu uma palavra, Jesus tocou nela e ela foi curada. E censuravam a mulher por ter recebido a cura no sábado. Veja como o religioso de fachada pode ser cruel até nos seus julgamentos. A mulher, ela nem abriu a sua boca para pedir nada. Ela não pediu para Jesus curar, ela só estava ali com o problema. Apenas foi curada por Jesus, mas ela levou bronca mesmo assim. Ao dirigente da sinagoga faltava a verdade e a sinceridade. A bronca dele não era contra a mulher e nem contra o povo, era contra Jesus, mas ele não teve a integridade de falar para Jesus o que ele queria. Então ele falou para os mais fracos, foi falar para a mulher, foi falar para o povo. Vocês não têm que vir para ser curado no dia do descanso. Ele queria dizer para Jesus, você não pode curar no dia do descanso. Mas quem era ele para dar alguma instrução a alguém que revelou ali uma intimidade com Deus para poder dar cura a alguém que ele não poderia fazer? Ele então pega o mais fraco e dá uma bronca. O religioso de fachada, ele é falso, ele é legalista, ele foge do confronto aberto, ele desconta em outros aquilo que ele está sentindo contra alguém que ele não tem coragem de confrontar. Vamos pensar mais um pouquinho sobre Jesus Cristo. Jesus, ele faz maravilhas. Diz o nosso texto, versículo 12 até o 17. Ao vê-la, vendo a mulher ali encurvada, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Jesus faz maravilhas. Ele realiza coisas positivas, coisas boas. Jesus faz boa obra. E os religiosos, o que fazem? Fazem oposição. Olha o que diz o nosso texto, verso 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu jumento ou o seu boi e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia?
Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Jesus estava fazendo maravilhas e os seus oponentes estavam fazendo oposição. Jesus estava fazendo boas obras e os religiosos estavam fazendo críticas. Sabe aquele tipo de pessoa que diz: eu gosto de ser do contra? Eu estou aqui só para contrariar? Eu não quero me submeter a homens? Sabe esse tipo de gente? O trabalho desse líder parece que não é tão bom. Eu não concordo com o que o pastor está fazendo. Eu não concordo com o que o líder de jovens está fazendo. Eu não concordo com o que o líder desse ministério ou departamento está fazendo. Sabe essas pessoas que quer sempre achar um pezinho para criticar? A Bíblia fala de algumas pessoas assim. Eu queria ver com você o caso de Miriam, Números capítulo 12, versículo 1 e 2. Miriam e o seu irmão Arão, olha o que aconteceu. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Moisés era o líder. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Arão era mais velho. Miriam também, irmã mais velha de Moisés. Moisés, embora o mais novo, era o homem que Deus tinha escolhido para liderar o povo de Israel. Eles começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o Senhor ouviu, o Senhor não gostou, e o Senhor feriu Miriam com lepra, e Miriam ficou 7 dias esperando a plena cura para poder o povo de Israel continuar a sua caminhada, porque Deus reprovou a atitude dela e a atitude de Arão. Eles eram críticos, eles não estavam ali para somar, para participar, para apoiar, eles estavam do lado daqueles que estão só para criticar. Há um outro exemplo de pessoas com esse tipo de atitude, que é Números capítulo 16, versículo 1 a 3, e diz assim: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Pessoas que tinham papel importante de liderança, agora resolve fazer uma rebelião contra Moisés. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta! A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Se você quiser saber o final da história, abra sua Bíblia em Números, capítulo 16, versículo 1 a 3, que é o que eu acabei de ler, e continue lendo. E você vai ver que o Senhor reprovou a atitude de Datã, Corá e Abirão. O Senhor não só reprovou, como o Senhor julgou e puniu com morte a Datã, Corá e Abirão, porque eles resolveram ficar contra aquele que Deus tinha chamado para conduzir o povo para os propósitos de Deus. Na história, sempre existiu os que fazem e os que criticam.
De que lado você está? Você é daqueles que fazem ou daqueles que criticam? Vimos que Jesus era do que faz maravilha e os religiosos de fachada daqueles que criticam. A mulher estava lá, fazia 18 anos, ninguém ligou para ela. Jesus chegou e cura. E então Jesus é criticado, a mulher é criticada, o povo é criticado porque Jesus fez maravilha. Você é daqueles que faz ou você é daqueles que criticam? Toda obra de um artista, ela passa pela mão de críticos. Existem os chamados críticos de arte. Você já ouviu falar da existência dos críticos de arte? Você é capaz de se lembrar o nome de pelo menos 3 famosos críticos de arte? Não se sinta de péssima memória se não é capaz de lembrar. A maioria das pessoas não consegue se lembrar de pelo menos 3 críticos de arte, mas são capazes de lembrar dos artistas. Que lição nós queremos tirar com isso? Escolha o lado certo para estar. Esteja do lado de Jesus, que faz maravilhas. Junte-se a Ele para fazer as maravilhas, para conduzir a obra adiante. Não fique do lado daqueles que só estão para criticar. Quer ver um outro exemplo? Como se chamava o líder dessa sinagoga onde Jesus fez o milagre? Você não sabe, nem eu. Mas Jesus que fez a maravilha, nós sabemos o nome dele. Esteja do lado de quem faz a maravilha. Se você quiser fazer algo que abençoe a geração atual e as gerações futuras, seja um artista. Seja daquele que faz a boa ação, daquele que faz a boa obra, não daquele que fica só a criticar. Seja daqueles a quem Deus usa para fazer maravilhas, não dos que se ocupam em fazer oposição. Se você quer fazer a diferença, valorize pessoas, não regras. Siga os passos de Jesus. Há uma diferença entre cristão, que é um seguidor de Cristo, e o religioso, que simplesmente valoriza regras e fica mais na torcida crítica do que na de apoio ao avanço do reino de Deus. Hoje eu quero te fazer um desafio para você aderir a Jesus Cristo e a liderança que Jesus constituiu para, junto com ela, levarmos o Evangelho até os confins da terra. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Diga para Deus, Deus, eu quero estar do lado certo. Eu quero ser muito mais do que um religioso de fachada. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser alguém por quem Jesus Cristo pode se manifestar e tocar as pessoas e abençoá-las. Eu quero ajudar a fazer a obra. Eu não quero ficar olhando para criticar. Me abençoe, mude o meu coração. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.